Fala pessoal, tudo bem? Terça-feira, hoje é terça-feira e nós estamos aqui por um motivo muito especial na live do terceiro tempo, não é mesmo? Para falar sobre os jogos da segunda-feira que aconteceram, para falar sobre a semana que tem Sul-Americana e Libertadores para os clubes brasileiros e para falar também sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Que coisa ridícula, não é mesmo, senhores? Bom, ontem nós tivemos um empate do São Paulo com o Novo Horizontino aqui no Morumbi e nesse jogo do São Paulo nós tivemos 2 gols anulados do Pato, do Alexandre Pato, diga-se de passagem, 2 gols mal anulados do Alexandre Pato e 2 lances com possíveis penalidades. Aí a penalidade vai até a interpretação e tal, mas assim, às vezes você vê e às vezes você não vê, né? E o querido árbitro da Federação Paulista de Futebol, o nome dele é Ricardo Mineiro, um jovem árbitro de apenas 24 anos, conseguiu numa partida só cometer 4 erros que foram inclusive reconhecidos pela Federação Paulista de Futebol. E aí, assim, evidentemente que acabou prejudicando o São Paulo, que apesar de tudo isso, ainda conseguiu empatar a partida lá contra a equipe do Novo Horizontino, perdia por 1-0, né, mas empatou no finalzinho com o gol do Toró. Vamos falar sobre isso, falar sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, com o time principal, evidentemente, né? Vamos falar do imbróglio envolvendo o Rony e vamos falar também dos jogos de hoje pela Sul-Americana. Tem estreia do Fluminense hoje na competição, tem o Inter na fase preliminar da Libertadores e amanhã, quarta-feira, além de Sul-Americana e Libertadores, temos também o pontapé inicial da Copa do Brasil. Então, uma semana importante de jogos para você acompanhar conosco aqui no terceiro tempo. Para você participar da nossa live, aí é o seguinte: você pode curtir. Meu nariz hoje está um negócio, hein? Por causa desse tempo e tal. Você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa live que está ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo. Nós também estamos ao vivo neste momento no canal oficial do Milton Neves no YouTube, certo? Então, assim, várias maneiras de você interagir conosco aí nas duas plataformas e você também pode compartilhar a live que já está no ar, certo? Para falar sobre todos esses assuntos, trouxe aqui um especialista em arbitragem. Evidentemente, claro, óbvio, especialista em futebol e em arbitragem também. Já chegou hoje de manhã aqui passando a ficha do árbitro Ricardo Mineiro, o Lucas Reis, que está conosco mais uma vez. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, seu Frank? Tudo bem. Tá meio ruim, né? Tá meio estranho. Você sabe que eu já apitei 2 jogos na minha vida, né? Falei pra você. E não é sacanagem, não. Na época da escola, uma vez, eu apitei um jogo do campeonato interclasses da minha escola, porque não tinha... Não sei o que aconteceu lá com quem iria apitar o jogo. Eu apitei um jogo, meu time já estava eliminado. E, enfim, mas aí era futsal, né? Uhum. E numa outra oportunidade eu assisti um jogo de uns amigos, de uns primos, e o árbitro não foi. E aí eu falei, eu apito aí. Aí na várzea. Me dá aí, né? Me dá aí. Apita aí, Lucas. Aí eu falei, apitei. Foi uma porcaria as 2 oportunidades, mas... Enfim, não me gabarita para analisar com tanta profundidade, mas tem uma experiênciazinha minúscula. Vergonhoso, né, Frank? Que bizarro. Poucas vezes na vida eu vi uma arbitragem tão ruim quanto a de São Paulo e Novo Horizontino, do senhor Mineiro. E ela não foi só ruim por conta dos erros. Foram 4 erros gravíssimos, mas não foram só os erros, esses erros capitais, anular 2 gols, deixar de marcar 2 pênaltis claros. Ela foi ruim também pela postura do árbitro. Tudo bem, é um rapaz novo, 24 anos, tá cru na profissão, certamente, sem experiência nenhuma, mas ele tinha uma postura muito esquisita durante o jogo, dava umas risadas conforme marcava algumas situações, os jogadores o questionavam, ele tinha um gestual meio caricato, assim, enfim, muito, muito bizarro. O que eu comentei até enquanto eu assistia ao jogo era que dava vergonha alheia de assistir, entendeu? Você ficava meio constrangido de ver que o juiz estava fazendo tudo aquilo durante a partida. Não por acaso a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol divulga a nota, reconhece os erros, afirma inclusive que o trio de arbitragem reconheceu os erros logo após a partida, se desculpa, afasta os 3
e os coloca numa reciclagem ali, com avaliações até psicológicas, físicas e técnicas. É o mínimo que se espera. Agora eu acho que fica um outro debate, que é em que momento o árbitro está pronto para apitar a elite de um futebol, seja ele estadual, seja ele nacional. Porque claramente, assim, não tem dúvidas que esse rapaz não estava preparado. Por que ele foi colocado? Por que ele foi escalado? Qual é o critério para que ele seja escalado? Eu acho que a federação tinha que responder essas questões também. Quem o escalou? Por que o escalou? Por quê? Por que ele foi escalado? O responsável pela arbitragem de São Paulo é a Ana Paula Oliveira, ex-auxiliar, né? E eu acho que ela poderia e deveria responder essas questões, porque em algum momento pode influenciar diretamente uma classificação, um rebaixamento, uma eliminação, enfim. Acho bem importante que a federação se posicione com relação a isso também. Bom, eu estou aguardando aqui a notificação da live, mas sinto que hoje o negócio realmente não está fácil, hein? Aqui, né? Aqui, ó, agora acho que chegou aqui, vamos ver. Chegar, não chegou estranhamente, mas nós vamos chegar até ela. E essa aqui, ó. Estamos ao vivo. Essa aqui. E é porque eu preciso compartilhar, né? Eu gosto de compartilhar e mais do que isso eu preciso ler as mensagens que o pessoal manda pra gente aqui, ó. Aí, agora sim. Taúde Silva Moreira, bom dia, corintiano do Uruguai, saludo pra vocês. Alô, Taúde. Não sei se é Taúde, se é Taúde, tá? Me desculpe aí se eu pronunciei errado. Albertino Silva, ele tá lá no Uruguai, ó, assistindo a gente. Albertino Silva, boa tarde, Flamengo, Léo Pivante, brincadeira, hein? O que fizeram com o São Paulo ontem, Frank? Vergonhosa a arbitragem. Compartilhando a live, obrigado, Léo, como sempre. Davi Máximo Alves, que fase essa do Pato? Quando faz 2 gols ainda são anulados. KKKK e vai Corinthians. Até que ponto uma arbitragem... É que assim, eu não sei se o São Paulo não se deixou levar por isso, não se irritou o suficiente, né? Mas até que ponto uma arbitragem assim tão desastrosa, ela pode... comprometer o jogo, ela comprometeu porque foram 4 erros. Não foi assim, um errinho de interpretação, foram 4 erros. Mas até que ponto isso pode passar para o atleta dentro de campo? Deixar o cara... não adianta eu fazer nada aqui, porque esse cara ele erra tudo, ele interpreta tudo errado. O cara é obrigado, às vezes, até a pensar além do futebol, tem que ficar pensando em arbitragem, se o cara vai marcar ou não. Isso eu acho que pesa para o jogador em algum momento. Acho que desconcentra, né? Tem uma questão de concentração, o jogador perder um pouco o foco e ficar muito preocupado com a questão da arbitragem. Tem uma questão psicológica, até de um abalo psicológico mesmo, do jogador perder um pouco de confiança e ficar pensando, mas tô jogando contra a arbitragem também, então acho que afeta. E, por exemplo, a gente tocando no assunto do Pato, o cara tá 6 meses sem fazer gol, aí ele vai lá, mete 2 e o juiz anula, sabe? Tá fazendo um bom jogo e as coisas não dão certo. Eu acho que tem, numa situação normal, tem um efeito sobre o jogador sim, e é um efeito negativo, né? Sim. Bom, e para o Alexandre Pato, o que é que significa no momento em que ele busca uma recuperação, né? Voltar ou mostrar que ele tem aquela condição que todo mundo espera dele, que valeu o investimento do São Paulo, para que ele pare também de ser criticado. Ele vai lá, faz 2 gols e o quarteto de arbitragem acaba anulando. É ruim, de fato é muito ruim para o jogador, enfim. Mas tem uma questão que acho que tem que ser levada em consideração, que o Pato fez um bom jogo. A gente estava cobrando isso desde o início do Paulistão, e ontem ele fez um bom jogo, não só pelos 2 gols anulados, mas ele participou bem da partida, criou boas oportunidades, pegou bastante na bola, não foi aquele jogador sumido, passivo, enfim. O saldo, apesar dos gols anulados, apesar de ser prejudicado e apesar até de ter sido substituído, o saldo foi positivo para o Pato. Ele jogou bem, foi um bom jogo do Pato e dá a impressão de que ele acordou para a temporada. Tudo bem que o Pato já fez isso 500 vezes e no jogo seguinte ele andou em campo e ninguém viu nada do futebol dele. Mas, pelo menos analisando o jogo de ontem, dá a impressão de que ele finalmente acordou para a temporada. Bom, o Emanuel Oliveira de Araújo está acompanhando a gente.
Além do jogo do São Paulo, o empate com o Novo Horizontino por 1-1 no final de semana agora, o São Paulo enfrenta o Santo André lá no Bruno José Daniel, domingo às 6 da tarde. Antes disso, amanhã, quarta-feira, o Santo André tem compromisso pela Copa do Brasil, em casa também, contra o Criciúma. O árbitro então foi afastado, né? Aquela chamada. Não só o árbitro, né? O trio, né? O trio ou o quarto árbitro não? Só pelo que eu entendi foi o trio de arbitragem. Tá. Eles foram afastados e aí a federação não informa o tempo de afastamento, né? Porque na época do Coronel Marinho eles costumavam dizer assim, vai para reciclagem. Eu não sei se existe de fato isso aí mesmo, se vão, se não vão, mas o tal do Ricardo Mineiro vai ficar um tempinho aí sem apitar. Coloca a mão na consciência aí para tenta melhorar, ser menos espalhafatoso e se concentrar mais nos lances e no jogo de forma geral. Tem uma questão que eles não chamam de reciclagem, mas que ele passa, pelo menos segundo a nota da federação, passa por treinamentos, por avaliações psicológicas, físicas, etc. Então, talvez eles não usem o mesmo nome, mas talvez o efeito seja o mesmo, né? Aí não dá pra gente saber exatamente. Olha só, além dessa partida nós tivemos a vitória da Inter de Limeira sobre a Ponte por 2-1 e a goleada do Mirassol sobre o Botafogo lá em Ribeirão Preto por 6-0. Vou te falar, viu? Os resultados não é que eles sejam inesperados, mas 6-0, essa foi a rodada das goleadas, né? Porque nós tivemos o Mirassol fazendo 6 no Botafogo, a Ferroviária fazendo 5 no Oeste, uma rodada de muitos gols, hein? Sim. Sinal de que os times estão buscando bastante o ataque ou que algumas defesas estão super fragilizadas, né? O Oeste tem uma defesa que parece ser muito fragilizada. Ontem mesmo você citou aqui a fase ruim do Kaique, né? Goleiro do Corinthians emprestado ao Oeste. Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, né? O Botafogo está com uma defesa bem fragilizada. Acho que tem um pouquinho das duas coisas. Pro campeonato é bom, muito melhor você ver um jogo com 5, 6 gols do que ver um joguinho 0-0, 1-0, né? Marcos Muzak dá um bom dia aqui pra gente. Bom dia, Frank. Na minha opinião, o primeiro gol do Pato é discutível o impedimento. No segundo eu daria o gol. Eu não acho não. É Flávio Roberto Mineiro, não Ricardo. É que eu tô confundindo com o Ricardo Marques. Eu também estava fazendo a mesma confusão. Mas é Flávio, né? Flávio Roberto Mineiro. Então desculpa aí o Ricardo, você que é Ricardo e não é o Flávio. Flávio Mineiro. Então o Marcos Muzak disse que o primeiro gol do Pato, o impedimento é discutível na opinião dele, e no segundo ele daria o gol. Até porque no segundo é tão gritante assim a falha do Flávio Mineiro, que para começo de conversa, no momento do passe, o jogador de São Paulo, Alexandre Pato, estava em condição regular. Sim. Ele já estava em condição regular. E no meio do caminho, tem uma tentativa de corte que vira outro passe que foi do jogador do Novo Horizontino. Quer dizer, mesmo que ele estivesse impedido, acabaria o impedimento a partir dali. Já tiraria o impedimento. E assim, o primeiro lance de fato é mais difícil. Mas quando o auxiliar e o árbitro estão na elite do futebol, seja estadual, você espera que ele tenha nível para identificar aquele lance. Porque ele realmente é mais difícil, mas ele não é um lance milimétrico ali de coisa de centímetros, não. É difícil para nós que não estamos preparados devidamente para fazer isso. O Emanuel de Oliveira da Silva, boa tarde, Frank, um abraço, outro abraço para você. Emanuel, então foram os jogos que encerraram a quarta rodada do Campeonato Paulista. Nós tivemos também no Campeonato Carioca o Flamengo vencendo o Resende por 3-1, o Resende saiu na frente, gols todos no segundo tempo, o Resende saiu na frente. O Flamengo virou com um gol contra, no lance com participação do Pedro, um gol do Gabigol e outro gol do Bruno Henrique. Assistência do Pedro, que entrou muito bem. Sim, Gustavo Henrique também estreou. O Flamengo está encarando o Campeonato Carioca. Michael estreou. O Flamengo está encarando o Campeonato Carioca como uma grande pré-temporada e não é algo velado, é algo quase que oficial. O Jesus falou isso, o William Arão falou isso. A direção do Flamengo meio que já falou isso também. O Campeonato Carioca de pouco vale para o Flamengo. E eu achei até estranho o Jesus, com uma semana de treinamento, já escalar os titulares para essa partida. Quando ele anunciou na semana passada, eu achei esquisito. Pouco tempo. E é mais um ponto
pra gente analisar sobre o trabalho de Jesus. Do mesmo modo que ele não poupava os jogadores no ano passado, ele começa a colocar os jogadores para disputar o campeonato estadual. Ele teria a opção de esperar um pouquinho mais, mas ele coloca os jogadores já com uma semana de trabalho, enfim. Não sei dizer se isso é certo ou se é errado, mas é curioso. Mas se ele for levar como pré-temporada, Corinthians e Palmeiras também fizeram a fora da Copa, exatamente. Disputando torneio de preparação. Exato, né? aí vai depender muito do quanto ele vai girar o elenco nos próximos jogos. Né? O que ele pretende aí na continuidade dos jogos aí, porque tem um clássico agora pela frente, né? E é curioso porque o Flamengo sai perdendo, né? Então, quando o Flamengo sai perdendo, todo mundo olha e fala assim, ih, é hoje. Acho que o pessoal já começa a preparar o meme, mas como previsto, não deu muito pro cheiro não a situação do Resende, e o Flamengo venceu com tranquilidade. O Grêmio também venceu lá no Rio Grande do Sul, mas tranquilo, fez 5 para cima do Esportivo. Um gol do Diego Souza, inclusive, né? Que estreou. Ele reestreou com a camisa do estrearam, né? O Thiago Neves também estreou. O Grêmio é o seguinte, a gente fala muito do mercado do Flamengo porque é um mercado de compras milionárias e, enfim, excelentes reforços. O Grêmio se reforçou muito bem para a temporada. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Silva. Aí tem gente que vai questionar Thiago Neves e Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza é uma boa opção de elenco. O Thiago Neves é bom jogador, ele só é inconstante e gera muito problema, mas ele é bom jogador. Então o Grêmio tem um bom time para Everton Cebolinha segue por lá. PP volta logo menos. Tem esse menino Ferreira que é muito bom jogador e joga mais ou menos nas características do Everton. Mateuzinho volante, enfim. O time do Grêmio é muito bom. Porque nesse momento a vitória ela é quase que protocolar. O importante mesmo é o time ir evoluindo no desempenho e isso tem acontecido. Agora, pensando já para coisas maiores na temporada, o Grêmio vai disputar os títulos e vai ser um rival quase que à altura pro Flamengo, sim, viu? Um abraço para o Natal Alves Barreto, que está desejando uma boa tarde aqui para a gente, boa tarde para você. Natal, no pré-olímpico sub-23, o Brasil, que tinha 100% de aproveitamento, parou na Colômbia. Empatou por 1-1, sendo que os colombianos saíram na frente. O Brasil encontrou o empate só já com 25 minutos do segundo tempo, né? Então foi mais complicado e o Brasil continua com o sistema defensivo falhando bastante. O time do Brasil, é interessante a gente ver isso. O time que disputa o pré-olímpico não é o time que vai disputar, que provavelmente não vai disputar as Olimpíadas caso o Brasil consiga a classificação, né? Tem muitas peças para entrar aí. Agora, chamar atenção de fato, né? É uma defesa que está bem inconstante. No jogo passado contra o Equador, se eu não estou enganado, contra a Bolívia, o Brasil sofreu. Foram 2 gols da Bolívia e o Brasil passando sufoco. O último jogo mesmo foi contra o Paraguai, né? O Paraguai saiu na frente e o Brasil virou. O contra a Bolívia foi 4-2. Contra a Bolívia foi 4-2, 5-3. Enfim, o Brasil sofreu muito. E o Jardine, inclusive, admitiu que não estava conseguindo resolver os problemas, que o Brasil, de fato, estava mostrando algumas deficiências no setor defensivo. Chama a atenção e é sempre complicado analisar um quadrangular ali, né, com equipes bem equilibradas. Mas eu acho que o Brasil vai conseguir a classificação para as Olimpíadas sim, viu, Frank? A Argentina está liderando, venceu o Uruguai por 3-2, né? Abriu 3-0 e depois fez 3-2. O Brasil na quinta-feira agora enfrenta a seleção uruguaia e depois no domingo encerra contra a Argentina. Os 2 primeiros vão para os Jogos de Tóquio. O Brasil na última rodada venceu o Paraguai e aí na quarta rodada que foi a vitória 5-3 sobre a Bolívia, certo? Então está registrado aí. Hoje, terça-feira, hoje já tem Libertadores, estreia dos brasileiros na Libertadores com o Internacional em campo lá em Santiago, no Chile, contra a Universidade de Chile. Jogo às 9h30 da noite, a volta na semana que vem. Favoritismo é amplo para o Internacional ou não? Eu confesso que é difícil dar todo o favoritismo para o Inter porque a gente não acompanha a Laú, campeonato chileno, enfim. Mas eu acho que o Inter é favorito. O Chile está aquele rolo em função dos ainda mais por conta de todos esses problemas causados pelos protestos, enfim, o campeonato parado por muito tempo. Mas eu acho que o Inter passa. O Inter está com força máxima, treinador novo, enfim. Tem até uma foto curiosa publicada nas redes sociais do Inter hoje, que é o Reinaldo Rueda, que trabalhou no Flamengo, dirige a seleção chilena hoje, conversando ali, foi visitar o Kudê no hotel do Inter, estava conversando ele, o Kudê
e o Rodrigo Caetano, enfim, uma foto interessante, ali, um momento bacana. Eu acho que o Inter passa, acho que não vai ter super dificuldade não, acho que o Inter vai acabar avançando. Bom, amanhã tem Guarani do Paraguai e Corinthians, jogo lá em Assunção, no La Honra Azulgrana, né? Não sei como pronunciar direito. Talvez. Mas enfim. E contra o Guarani do Paraguai, que é uma equipe que os corintianos conhecem bem, né? Foram eliminados da fase oitavas de final, 2013. 13. Não, 14. 13 foi o ano que o Corinthians foi eliminado pro Boca Juniors. Certo, foi o ano... Agora, será que foi 14 ou 15? Eu estou em dúvida. Não, tudo bem. Não tem problema. É. Mas foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. E amanhã as equipes se enfrentam, evidentemente que é um Guarani bastante modificado, o Corinthians também, né? O que ficou foi história. Natal Alves Barreto diz assim: o Pato ontem jogou muito, e bate palmas aqui para o Pato. A Fátima Rosário dá uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Fátima. Foi em 15 mesmo, viu? Muito bem. Então, em 2015, o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai nas oitavas de final. E agora eles se enfrentam na fase preliminar da competição. Quem passar de Corinthians e Guarani do Paraguai enfrenta o vencedor de Palestino e Cerro Largo. Que beleza, hein? Que começam a se enfrentar também nesta quarta-feira, no dia 5. Pela Sul-Americana, hoje às 9h30 tem Fluminense e União La Calera, que foi aquela equipe que eliminou a Chapecoense no ano passado, equipe do Chile. O jogo será aqui no Brasil. E amanhã tem o Vasco contra o Oriente Petroleiro também, o jogo com o mando do Vascão no Rio de Janeiro. São os brasileiros estreando nas competições sul-americanas aí. Você acha que na Sul-Americana dá para ter uma perspectiva assim de algum brasileiro fazer uma boa campanha? Eu estou com bastante expectativa para acompanhar o Fortaleza, disputando pela primeira vez Sul-Americana, se não me engano. O Fluminense ano passado foi longe na Sul-Americana, né? E de forma até um pouco surpreendente. Mas eu não vejo nenhum brasileiro com super força não, viu, Frank? Eu acho que todos vão passar por essas primeiras fases, o Vasco deve passar essa primeira fase, enfim. Mas eu não vejo nenhum brasileiro, até porque o brasileiro encara o sul-americano de uma forma meio esquisita, porque quando convém, valoriza o sul-americano, quando não convém, deixa de lado, enfim. Eu não vejo nenhum brasileiro com grandes chances de brigar pelo título da Sul-Americana não, viu? Bom, e com relação às negociações, só para a gente dar uma atualizada aqui, Ione Gonzalez chegando para realizar exames médicos, fica por empréstimo até o final do ano no Corinthians. Isso não quer dizer que o Pedrinho vá agora para Portugal. O Pedrinho está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira, mas retorna, disputa Libertadores com o Corinthians e só no meio da temporada, tudo dando certo, né? Os clubes se acertando aí, Corinthians e Benfica, aí o Pedrinho irá para a Europa somente no meio do ano. Eu acho que o Corinthians ganha, porque pelo menos a Libertadores ele fica com os dois jogadores que podem ser importantes. Ione Gonzalez é um jogador, para mim é bom jogador. Eu gosto também. Tem condição inclusive de ser titular do Corinthians. Sim, e o Thiago Nunes pediu esse jogador do lado do campo, né? Seria o Rony, né? Com essa novela, não que a novela do Rony se encerre a partir de então, a gente não sabe. Mas o Thiago Nunes pediu um jogador com essa característica, o Ione Gonzalez é uma boa opção para mim. Nesses moldes, eu faria um negócio, eu acho um negócio bom pro Corinthians. Na verdade, eu acho bom para todo mundo, porque eu acho que pro Pedrinho é uma boa porta de entrada pro futebol europeu, se ele souber aproveitar. O Benfica costuma ser uma excelente porta de entrada para os sul-americanos, e o Benfica, inclusive, ganha muito dinheiro com os sul-americanos. Pro Ione Gonzalez é bom, porque ele vai ter oportunidade no Corinthians, vai disputar Libertadores. Perdão. E pro Benfica eu acho um bom negócio, porque não ia utilizar o Ione Gonzalez, pega um jogador com potencial de venda futura, não paga um valor extraordinário, acho que foi um bom negócio para todo mundo. Você acha que o Ione Gonzalez pode ser titular? Não. Tá ruim também, filho. Eu tô com a garganta ruim há alguns tá dias. Vendo? Muda o tempo. Chove pra caramba. Aí você fica num tipo de ambiente durante todo o dia, certo? Com uma temperatura X. Aí você vai para a rua, a temperatura é 10, 12 graus abaixo daquilo que você estava o dia inteiro.
Aí você acorda pela manhã, você abre a janela, tá uma chuva, um vento danado. É metrô. Complicado. Enfim. Eu acho que o Gonzalez vai ser titular no Corinthians. Um gelo o metrô de São Paulo, Nossa. eu vou te falar. Mesmo quando ele está lotado, ele consegue ser geladinho. Impressionante. Enfim, para responder a sua pergunta, eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que, especialmente, a vaga do Janderson. É que, tudo bem, o Janderson joga numa função que seria do Pedrinho, né? Isso. Mas em alguns momentos jogou o Janderson e o Pedrinho juntos, né? Eu acho que o Ione Gonzalez vai chegar e mais cedo ou mais tarde ele vai ser titular, sim, nesse time do Thiago Nunes. Até porque o Thiago pediu um jogador com essa característica, então acho que ele vai acabar sendo titular, sim. Bom, e para finalizar falando dos reforços, aí você falou do Rony, a Fátima Rosário está dizendo aqui, toma água, menino. Na verdade não é nem engasgado, é tosse mesmo de resfriado. Vamos falar do Rony. A negociação pelo Rony, ela prossegue, o Petralha deixou o hospital aqui em São Paulo na segunda-feira e agora a gente presume que a situação possa ser definida aí nos próximos dias, até pelo menos o final de semana. Tem gente garantindo que até o final da semana o Rony será jogador do Palmeiras. Eu não tenho essa informação para cravar assim desta maneira, né? Mas tem jornalista já garantindo por aí e eu sinceramente não tenho condição de fazer essa afirmação, pelo menos por enquanto. O fato é que o Palmeiras continua tentando, acho que até uma paciência exacerbada aí com relação a essa questão do Rony, porque o Corinthians, que é o Corinthians, tenta desde dezembro. Sim. Não sei o quê. O Palmeiras entrou na parada já tem uns 20 dias, desde que começou o campeonato, né? Foi quando o presidente do Palmeiras admitiu que tinha interesse no jogador, quando o Anderson Barros foi lá para Curitiba. Aí depois teve essa questão da internação do Petralha novamente para fazer um outro procedimento, né? Ele está cuidando da saúde aí há algum tempo já e ele estava aqui em São Paulo fazendo isso, recebeu alta nesta segunda-feira. A tendência agora é que ele volte para o Paraná, para Curitiba e que resolva a situação, mas olha, é esperar para ver, viu? Um abraço também para o Durant Eduardo, só aumentar o valor da propina. Está falando do que? Respondendo a pergunta do dia, o que fazer para melhorar a arbitragem? Essa é a sua dica? Só aumentar o valor da propina? Essa é a sua dica? Faltou um kkkk aqui, um RS, alguma coisa? Você está brincando, né? Evidentemente, né? Porque mesmo se for um comentário assim de indignação, é bem carinha do Brasil isso aqui. É isso aí, né? Amanhã a gente volta para falar da Libertadores, quem sabe com uma água, com uma gargantinha melhor, com o nariz um pouquinho menos congestionado, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Não, desconcertei. Valeu, Valeu, até mais. Abraço Tchau, a pessoal. todos.